irmão. Amém, irmãs. Jesus é nosso Senhor. Hoje nós vamos desfrutar da mensagem referente ao alimento diário, Herdeiro de Deus. O título da mensagem é O Espírito Eterno. E eu gostaria de iniciar desfrutando de Apocalipse 20, do capítulo 20, versículo 4 e 6. O versículo 4 diz: Vi também todos tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dado autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e vieram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, o segundo a morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdócios de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, não podemos andar desapercebidos, como todos os demais, imersos nas próprias coisas da casa, negócio e cuidados familiares, sem, contudo, preocupar-nos com a vontade do Senhor. Pelo contrário, devemos envolver-nos com as coisas de Deus, pois Ele deseja contar conosco, que sejamos estes que pagam um preço para cumprir sua vontade, executando sua economia, seu plano divino. Estes serão vencedores e receberão galardão no reino milenar. E João 6, 24 a 26, é o 36. Vamos ler João 6, 24 a 36. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém? João 6, 24 a 36 diz, inicia dizendo: Quando, pois, vi a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhes perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhes disseram eles: que sinal fazeis para que os vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Deus lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Então, vamos nessa porção
João nos mostra que havia uma multidão seguindo o Senhor e ouvindo suas palavras. Essas pessoas presenciaram o milagre da multiplicação dos pães e no dia seguinte procuravam Jesus, não por causa da palavra, mas porque queria fartar-se de pão. Não podemos ser como a multidão que procura Jesus apenas para comer pão, ser curado e até atender a qualquer outro interesse particular. O Senhor espera que sejamos discípulos fiéis, que deixam de lado seus próprios interesses para segui-lo. Então, nós não podemos ser aqueles que seguem o Senhor apenas buscando nosso interesse próprio, né? Buscando a cura, buscando resolver a nossa situação particular, de interesse financeiro, enfim. Nós precisamos buscar o Senhor, ser fiel ao Senhor e buscar Ele, né? Por amor à pessoa dele, né? Seguir Ele por amor à pessoa dele. Não podemos buscar o Senhor apenas em interesses pessoais, que nós possamos buscar o Senhor e seguir o Senhor com esse amor, né? Valorizando a pessoa dele, tudo que ele fez por nós. E Mateus 4:18, vamos ver o que diz Mateus 4, versículo 18 a 22. Mateus 4, versículo 18 a 22. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançava as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no mar em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no momento instante, deixando o barco e seguiu o pai. Deixando o barco e o pai e o seguiram. Senhor Jesus. Então, eles deixaram as redes, o barco, o pai e o negócio que lhes garantia a subsistência para seguir o Senhor Jesus. Precisamos ter o mesmo espírito e a mesma determinação. Se o Senhor nos dissesse, siga-me, teríamos a mesma atitude? Não falamos de largar o casamento, o trabalho, etc., mas de ter a mesma disposição do coração de abandonar tudo para seguir o Senhor e fazer sua vontade, assim como os discípulos. Que nós possamos sermos esses irmãos, essa pessoa, irmão, que segue o Senhor, né? Como dizer, deixar tudo para seguir o Senhor. Não ficar voltado às coisas terrenas, coisas aqui da terra, né? Que nós possamos voltar ao Senhor, procurar fazer a sua vontade, né? Seguir o Senhor, assim como os discípulos os fez. Senhor Jesus. Vamos ver o que diz João 6, do versículo 48 a partir do versículo 48. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Diz assim: Eu sou o pão da vida. Vós, pois, comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo:
Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus: em verdade, vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu os ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, e nada semelhante àquele que vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. E estas coisas disse Jesus, quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isto vos escandaliza? Que será, pois, se vides o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito é Espírito e vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não cria e quem o havia de trair. E prosseguiu, por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai lhes for concedido, não lhes for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andava com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhes Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Então, o Senhor sabia que a multidão o seguia por interesse. Quando Jesus lhes mostrou o propósito a que viera e revelou que sua carne era verdadeira comida e seu sangue a verdadeira bebida, muitos se escandalizaram. Os judeus os rejeitaram e muitos discípulos o abandonaram, restando apenas 12. A este Jesus perguntou, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Ao que respondeu Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Assim como naquele tempo em que revelou sua palavra aos 11 discípulos, visto que um a traíra, hoje o Senhor quer revelá-la. Sejamos estes que não buscam interesse próprio, mas estão comprometidos em pagar o preço para seguir o Senhor e fazer essa vontade. Então, graças a Deus, né? Que nós possamos ser estes que não buscam o Senhor por interesse próprio, mas que nós possamos estar comprometidos, né? E pagar um preço para seguir o Senhor, né? Para que assim nós possamos fazer a sua vontade. Ó Senhor Jesus. Vamos ver o que diz Hebreus capítulo 11, versículo 24. Senhor Jesus. Hebreus capítulo 11, versículo 24 e o versículo 20 ao 26. Senhor Jesus. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó,
preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Então, Moisés não trocou seu direito de primogenitura por prazeres transitórios do pecado. No Antigo Testamento, este direito reservava ao primogênito a porção dobrada da terra, a realeza e o sacerdócio. Entre os filhos de Israel, Rubem perdeu a porção dobrada da terra, a qual foi dada a José mediante seus 2 filhos, que receberam herança entre os descendentes de Jacó. A realeza foi para Judá, e o sacerdócio para Levi. Senhor Jesus. Vamos ver Pedro, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Ó Senhor Jesus. Repito, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo da propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E Efésios capítulo 1, versículo 9 ao 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, no Novo Testamento, o sacerdócio e a realeza foram dados à igreja, conforme nós lemos, né? Vós sois sacerdote real. Somos sacerdotes reais. Contudo, os primogênitos, aqueles que deixam tudo para seguir o Senhor, receberão ainda uma porção dobrada da bênção. O galardão de participar do desfrute dos vencedores no reino milenar. Por isso, hoje, nosso alvo deve ser viver a vida da igreja e fazer a vontade de Deus. Dessa forma, obteremos uma bênção extraordinária. Seremos sacerdotes de Deus, de Cristo, e reinaremos com Ele 1000 anos. Esse galardão está relacionado ao direito de primogenitura. A epístola de Paulo aos Efésios nos revela a vontade de Deus. O mistério da vontade de Deus estava oculto. Entretanto, foi desvendado por meio dos apóstolos. A vontade de Deus é fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto a do céu como a da terra. Ou seja, todas as coisas deverão ser encabeçadas por Cristo. Essa obra maravilhosa é o plano de Deus. Então, que nós possamos, hoje, nosso alvo hoje é viver a vida da igreja em prol de fazer a vontade de Deus, E fazer com que Deus, permitindo que Deus possa cumprir a sua maravilhosa plano, o plano de Deus, Que nós possamos, viver no Espírito, fazendo a vontade do Senhor. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Vamos ver Efésios, capítulo 1, versículo 15. Senhor Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 15 até o 17. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós,
fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então, para compreender a sua vontade, Deus nos concedeu espírito de sabedoria e de revelação. Nosso Deus é a fonte da glória e a própria glória, e deseja prover-nos de grande salvação, introduzindo-nos na glória. Em nossa mente natural, não entenderemos as coisas de Deus, pois estas não obedecem à razão, mas relaciona-se ao Espírito e pertence à esfera da fé. Quem está acostumado a usar apenas a mente racional, limitada pelo tempo e espaço, nunca entenderá as coisas eternas e ilimitadas de Deus. Então, que nós possamos, usar o Espírito. Somente no Espírito é que nós vamos entender as coisas de Deus. Na nossa mente natural, racional, ilimitada, não vamos entender nunca as coisas de Deus. Portanto, que nós possamos voltar ao Espírito, viver no Espírito, para que assim nós possamos entender e praticar e fazer a vontade de Deus por meio do Espírito. Senhor Jesus, vamos continuar lendo o capítulo de Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 18 a 23. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza, a glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então, continuando, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-os dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude, que a tudo enche em todas as coisas. Senhor Jesus. Então, com os olhos de nosso coração iluminados, conseguiremos ver além das histórias e doutrinas sistemáticas da teologia. Se realmente desejarmos entender as coisas de Deus, para a dimensão de Deus, que não é limitada do tempo e espaço, Deus nos chamou para recebermos uma herança cheia de riqueza e glória. Para garantir que receberemos essa herança, ele exerce o poder de Deus. Deus exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Deus colocou isso nas regiões celestiais. Deus colocou Cristo nas regiões celestiais. Portanto, ele está fora do tempo e do espaço. Cristo está na dimensão de Deus, na eternidade, acima de todas as coisas. Esse Senhor maravilhoso foi dado à igreja, que é seu corpo e plenitude. Então, graças a Deus por isso, E Hebreus capítulo 12, versículo 2. Hebreus capítulo 2, versículo 2. Diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé,
Jesus, o qual, em troca da alegria que lhes estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Em Romanos 12, capítulo 12, versículo 2 diz: Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Deus exerceu poder em Cristo, ressuscitando-o e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. A obra de Cristo foi introduzida na eternidade. Hoje há um homem na glória, Jesus, que está assentado à destra do trono de Deus. O trono de Deus está no terceiro céu, o qual o homem natural não sabe nem consegue localizar. As coisas relacionadas a Deus não estão nas dimensões conhecidas, estão na dimensão espiritual. Podemos ter um antegozo da dimensão divina vivendo no Espírito, desfrutando aquele que enche todas as coisas. Para avançar nas questões relacionadas a Deus e a seu plano eterno, precisamos de uma mente renovada pelo Espírito. Então, graças a Deus, né, que para nós desfrutar realmente do Senhor hoje, no seu plano divino, na sua dimensão divina, nós precisamos estar no Espírito. No Espírito nós temos um antegozo desse desfrute, né? Que no Espírito Deus que revela para nós todo o seu propósito, né? Todo o seu plano, que nós possamos exercitar o nosso Espírito, viver no Espírito. Viver no Espírito é por meio de invocar o seu nome, por meio de ler e orar a sua palavra. Que nós possamos renovar nossa mente, colocando ela no Espírito. E João 13, Hebreus 2, versículos 6 e 7. Hebreus 2, versículos 6 e 7. Senhor Jesus, antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo, que é o homem que dele te lembres, ou filho do homem que o vistes. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra, e o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. E João 13, o Evangelho de João 13, capítulo 13, 4 a 10. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhes disse, Senhor, tu me lavas aos pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço, não o sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. Disse-lhes Pedro, nunca me lavaras os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhes pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto aos mais, está tudo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Então, no plano eterno de Deus, o homem foi destinado à glória. O Senhor Jesus revelou o amargo de seu plano aos 11 discípulos. Antes de comer a Páscoa, o Senhor estava reunido com os 11 e cingiu-se com uma toalha e o maior, o mestre, assumiu função de servos,
e lavou os pés dos discípulos. Enquanto comia a Páscoa, Jesus disse que um deles lhes trairia. Pedro fez sinal para João de indagá-lo. O Senhor então disse a João que molharia um pedaço de pão e o entregaria ao traidor. E entregou o pão molhado a Judas Iscariotes, dizendo-lhes que fizeste logo o que pretendia. Judas saiu, e o Senhor teve liberdade para abrir seu coração e revelar suas palavras àqueles que valorizavam seu falar. Não que sejamos esses que apreciam a palavra com os quais o Senhor pode contar e nos quais pode revelar os mistérios de seu coração. Que nós possamos ser esses que apreciam a palavra do Senhor, né? E também esses que o Senhor pode contar conosco, né? Para se revelar. Que assim o Senhor cada vez mais revela para nós o seu ministério. E que nós possamos servir o Senhor por meio da sua pessoa em nós, por meio de vivermos no Espírito. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Vamos ver o que diz João 14, capítulo 14, versículo 1 e 2. Ó Senhor Jesus. Diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E Romanos 2, 8:3 diz: Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Hebreus 4:15 diz: Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Então, Jesus deu a entender que aqueles seriam seus últimos momentos com eles. Os discípulos se atemorizaram e ele lhes disse: Não vos turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não for assim, vou teria dito, pois vou preparar lugar. Há um conceito equivocado de que Jesus foi à cruz para preparar mansões para os seus. No entanto, a Bíblia nos revela algo mais profundo. Ele morreu na cruz e desceu ao mundo dos mortos. Nesse momento, o universo ficou em suspense, aguardando que o Pai aprovasse seu viver humano e sua obra. É por isso que o Senhor Jesus nada fazia si mesmo e não falar as suas próprias palavras. Tampouco buscava a sua própria vontade ou glória, mas fazia apenas o que o Pai lhes ordenara. Ele não tinha liberdade de ir e vir quando quis. A todo tempo era ordenava. Ele não tinha, melhor, a todo tempo era governado pelo Pai. Ele veio à semelhança de carne pecaminosa, mas sem pecado. Foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, e não cometeu pecado algum. Antes, em um momento, ele deixou de fazer a vontade do Pai. Por isso o Pai o aprovou e exercendo a eficácia da força do seu poder, ressuscitando Cristo entre os mortos, e o recebeu-o na glória, nos lugares celestiais, fazendo-o assentar à sua direita.
Graças ao Senhor, né? Graças a Deus. Vamos ver o que diz Atos, capítulo 13, versículo 33. Ó Senhor Jesus. Atos capítulo 13, versículo 33 diz: Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Senhor Jesus. E João 17, versículo 5 diz: E agora glorificai-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que tive junto de ti antes que houvesse mundo. E Hebreus 2, versículo 5, 7. Pois não foi a anjo que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo: Que é o homem que dele te lembres, ou filho do homem que os vistes. Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sob as obras das tuas mãos. Senhor Jesus. Então Deus ressuscitou Jesus e disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Por meio da ressurreição, o Filho unigênito, que estava no seio do Pai, foi gerado filho primogênito. Como Deus, ele é o único unigênito. Porém, como filho do homem, Jesus se tornou filho primogênito. E sua ressurreição é a prova de que o Pai aprovou seu viver humano e recebeu na glória. Jesus foi introduzido na glória do Pai, na glória do Pai, e diz assim: Glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. A glória é o próprio Pai. Antes que houvesse mundo, o Filho unigênito estava junto do Pai em sua glória. Agora o Senhor pede ao Pai que o glorifique para que o homem, Jesus, com sua natureza humana, seja glorificado e aprovado pelo Pai. Quando o Filho primogênito foi glorificado, Deus nos abriu um precedente. Jesus foi introduzido no Pai. Agora há um homem na glória. Jesus, o homem, aprovado por Deus. Abriu-nos uma porta. Ele é o caminho para sermos introduzidos no Pai. Essa porta não foi aberta para anjo, e sim a todo homem. Que entremos pela porta, trilhamos o caminho do Senhor. Graças a Deus, que hoje nós temos uma porta aberta. Jesus abriu uma porta para que nós possamos entrar, né, e ser introduzidos na glória do Pai. Né? Essa porta não foi aberta para anjos, mas ela foi aberta para os homens. Glória a Jesus por isso que nós temos essa porta. Hoje nós podemos entrar e trilhar o caminho junto com o Senhor. Senhor Jesus. Vamos ler Hebreus. Vamos ver o que diz Hebreus capítulo 2, versículo 9 a 10. Senhor Jesus. Hebreus 9 a 10 diz: Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Porque convinha que aquele,
por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Senhor Jesus. Então, Deus enviou seu Filho em forma de homem. Jesus foi feito um pouco menor que os anjos, assim como todos os homens o são. O Senhor não teve privilégio, mas sofreu em nosso lugar. Morreu na cruz por nós. Foi ressuscitado dentre os mortos, recebido por Deus Pai, coroado de glória e de honra, e introduzido dentro da glória do Pai. Foi colocado, elevado às regiões celestes, acima de todo principado e poder e governa com autoridade sobre todas as coisas. Você não precisa temer demônios e as forças do mal, pois nosso Senhor está acima de todo principado e potestade. Basta dizer: Jesus é o meu Senhor, e o diabo e os demônios fugirão. Todas as coisas, incluindo o homem, existem por causa de Deus. Jesus provou a morte por todos os homens para tornar-se o autor da salvação e sendo o primeiro homem a ser glorificado por Deus Pai. Abriu-nos a porta da glória para nos conduzir à glória. Graças a Deus. Né? Jesus realmente foi o primeiro homem a ser introduzido na glória. E ele abriu uma porta para nós também, irmão, para que todos nós possamos ser introduzidos na glória. Sejamos glorificados por meio de Jesus que abriu essa porta. Glória ao Senhor Jesus. E João capítulo 14, versículo 3. Evangelho de João capítulo 14, versículo 3. Senhor Jesus diz: e quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Irmão, a expressão quando eu for refere-se à morte do Senhor. E vos preparar lugar está relacionado à ressurreição. Quando o Pai glorificou o homem, Jesus, recebendo-o em sua glória, Jesus preparou lugar para nós, no Pai. E nós estamos destinados à glória do Pai. Da mesma forma que Jesus foi glorificado, o Pai deseja glorificar todos os seus filhos. Essa é a esperança de nosso chamamento, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da sua glória deste ministério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. O Senhor nos preparou lugar na glória mediante a sua morte e ressurreição. Jesus, como homem, foi admitido pelo Pai da glória. Agora seremos recebidos pelo Senhor na glória, e onde Ele estiver, nós estaremos. O Senhor nos convida a participar da comunhão com o Pai. Seremos introduzidos na esfera eterna de harmonia, amor, felicidade e perfeição, né? De Deus triunfo. Na terra, o homem vive em busca de felicidade. Ser feliz no casamento e no convívio social. Contudo, a verdadeira felicidade está em Deus. E sem Ele, o homem não terá a felicidade verdadeira. Então, irmãos, por mais que nós buscamos a felicidade nas coisas terrenas, que até mesmo no nosso casamento, na vida conjugal, no nosso serviço, na nossa vida social, por mais que nós buscamos, por mais que a gente tenha essa felicidade, mas a verdadeira felicidade que nós precisa, ela está em Cristo, ela está em Deus. Que nós possamos buscar a Deus, né? Para que nós realmente tenhamos uma felicidade. Tudo que nós precisamos,
que nós tenhamos essa verdadeira felicidade. Cristo, Ele é tudo em nós. Que nós possamos realmente buscar o Senhor. Ó Senhor Jesus. Vamos ver o que diz Mateus 3, versículo 17. Mateus 3, 17. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Mateus 3,17 diz: E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E Mateus 17,5 diz: Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Então meu filho era o prazer e a alegria do Pai, e vivia em sua presença desde a eternidade. A verdadeira felicidade é viver diante de Deus Pai. Ele nos convida a esse ambiente da perfeição, do amor, agape, da unidade, da santidade e da realidade. Nesse ambiente, transformaremos a santificação, a felicidade como ninguém jamais provou. Senhor Jesus, imerso nesse amor, nós e Deus viveremos em perfeita harmonia. Ó Senhor Jesus, estamos nós com a unidade, unida ao Senhor, nos santificando cada dia, vivendo essa vida com realidade, a vida do Senhor, a vida com realidade, desfrutando com amor, Então nós vamos ter esse viver de perfeita harmonia entre Deus. Que nós possamos buscar o Senhor, irmão, com esse fim, com esse objetivo, de viver e fazer a sua vontade. Não voltado totalmente para as coisas da terra, voltar mais para as coisas celestiais. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E João, o Evangelho de João, ainda, capítulo 1, versículo 14. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Capítulo 1, versículo 14 do Evangelho de João. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Então, Deus nos chama para um convívio de prazer, de harmonia e em sua presença, onde encontraremos alegria e felicidade verdadeiras. Esse privilégio de habitar com Deus e em Deus, na unidade, não foi concedido a anjos, mas aos homens. Para tornar-se esse convívio real, Deus enviou seu Filho unigênito, que veio em carne, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. A palavra habitar no original é tabernacular. E o tabernáculo era uma habitação que se movia. Então, graças a Deus, hoje, este tabernáculo somos nós. Deus habita hoje em nós. Deus hoje habita em cada um de nós como seu tabernáculo. Ele habita no nosso espírito. Por isso nós precisamos exercitar o espírito, para que nós possamos ter comunhão com Deus, para que Ele realmente possa nos conduzir por meio do seu espírito em nós. Senhor Jesus. E João capítulo 14, versículo 23. Ó Senhor Jesus. 14, 23. Diz assim: Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e veremos
viremos para ele e faremos nele morada. Senhor Jesus, que nosso amor pelo Senhor seja intensificado para permanecermos em sua presença e comunhão, e assim poderemos morar com ele. O Senhor é a videira verdadeira. Se aceitarmos o seu convite para habitarmos nele, ele virá e habitará em nós, e seremos uma mútua habitação. O resultado dessa mútua habitação pode ser visto em Apocalipse, capítulo 21, versículo 3. Vamos ler Apocalipse, capítulo 21, versículo 3. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Apocalipse, capítulo 21, versículo 3 diz: Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ó Senhor Jesus. Então, não apenas Deus, e sim Deus com eles. Na eternidade futura, os homens habitarão juntamente com Deus, para sempre. O Senhor nos chamou para participar desse convívio maravilhoso com Deus triuno. Na videira verdadeira, a mútua habitação, nós estaremos nele e ele em nós. Participaremos de Deus, contudo não teremos parte em sua deidade. Não seremos um quarto elemento da sua deidade, isto é, heresia. Na verdade, o homem será introduzido na comunhão divina por meio do seu Filho. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então, nós estaremos com Cristo, né? Habitando nele e ele em nós, né? Com Deus. Mas não na deidade, né? A deidade, a adoração, é somente devida ao Senhor, né? Ao Senhor. Só Deus é digno de ser adorado e louvado. Mas nós estaremos com ele, né? Somos introduzidos nele e ele em nós. E vamos viver ter essa habitação mútua, né? Senhor Jesus, para sempre, até para sempre, né? Que nós possamos realmente estar focados nesse objetivo de morar com o Senhor, né? Fazendo a sua vontade, habitando nele e ele em nós. E para terminar, irmãos, eu vou ler mais um versículo, que até mesmo nós já lemos, mas vamos ler novamente, que é João 14, versículo 3. João 14, versículo 3 diz: E quando eu for vos preparar lugar, vos voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então o Senhor Jesus foi prepará-lo-nos lugar. Ele morreu na cruz, ressuscitou dentre os mortos e como homem foi glorificado por Deus Pai. Como Jesus foi introduzido na glória, abrindo-nos a porta para nossa glorificação e introdução em Deus Pai. Jesus voltou com o outro Consolador, o Espírito da realidade. Ele disse: Voltarei e os receberei para mim mesmo. Ele não diz de forma direta que seremos colocados no Pai, pois ele é o elemento que nos introduz no Pai, para que, onde eu estou, estejais vós também. É por meio de Jesus que seremos inseridos em Deus. Estaremos no Filho e, por meio do Filho, participaremos do convívio da Trindade Divina. Graças a Deus. Que nós possamos estar em Cristo, para que nós possamos ser introduzidos no Pai, né? Senhor Jesus, e que depois nós venhamos ter esse convívio da Trindade Divina em nós. Senhor Jesus, obrigado, irmão. Que Jesus seja o nosso Senhor. Eu vou ficar por aqui. Jesus é nosso Senhor.
feridas com amor. Quem pode dar luz na escuridão ao aflito e triste coração? Quem ao desvalido pode erguer e fazer a estéril conceber, dar a luz. Quem a morte o Hades subjugou e sobre o inimigo triunfou. Quem nos trouxe graça, vida e luz, só pode ser um homem, é Jesus. Deus forte conselheiro Ele é, autor e consumador da nossa fé. É Jesus, autor e consumador da nossa fé. É Jesus. Quem pode da cova redimir e sarar feridas com amor? Quem pode dar luz na escuridão ao aflito e triste coração? Quem ao desvalido pode erguer e fazer a estéril conceber, dar a luz. Quem a morte o Hades subjugou e sobre o inimigo triunfou. Quem nos trouxe graça, vida e luz, só pode ser um homem, é Jesus. Deus forte conselheiro Ele é, autor e consumador da